tarde. Hoje vamos falar do capítulo A Fé que Transporta Montanhas, né? A fé é um tema, quando a gente pega um tema assim que a gente nunca fez, é sempre curioso, e é um tema que às vezes, o que é fé, né? É um tema às vezes muito particular, cada um vê de uma maneira a questão da fé. E Kardec, quando abordou esse tema, ele trouxe uma parábola aqui de Jesus, que também eu particularmente não tinha estudado ainda. E aí você tem várias reflexões, é super interessante quando a gente vai estudar isso, porque a gente primeiro reflete sempre para nós mesmos, né? É para o nosso ouvido, que está mais próximo. E ele começa com a parábola da figueira que secou. Diz assim: quando saía de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira para ela, encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, né? Firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito que acontece. Essa passagem de Marcos, né? E por mais que consigamos estudar os fatos históricos e analisar outras fontes de informação, a análise de uma parábola é sempre uma interpretação, né? E aqui eu vou trazer aqui algumas observações dos estudos, cruzando informações que a gente pôde estudar, né, de outros pesquisadores também. E o que a gente verificou? Que naquela época existiam duas formas de apresentar uma parábola. A primeira é contando a história. Eu vou contar uma historinha que tem um fundo moral e que vai trazer um ensinamento. E uma outra forma de apresentar a parábola é uma interpretação. E aqui Jesus usou exatamente essa forma. Ele interpretou, fez como se fosse uma encenação. E aí o que aconteceu? O momento que trata essa parábola ocorreu logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que era um domingo, né, no mês de abril. Por que esse ponto é importante, né? E foi logo no dia seguinte que aconteceu o fato, ou seja, numa segunda-feira. Jesus vai até a figueira, porém, nessa época só tem flores, realmente não tem frutos. Não era para ter fruto. Então, ele chegou lá e realmente constatou, só tinha folha, né? E ele não encontrou nenhum fruto. Então, por que Jesus tinha que amaldiçoar essa figueira? Já que ele sabia de antemão que não era esperado ter figos. Qual era a interpretação? Então, a gente fica intrigado, né? Qual era o sentido dessa parábola? Bom, aqui, na minha interpretação, pelo menos, ele quis deixar um ensinamento que estava em conexão com o evento que aconteceu no dia anterior, que foi a entrada lá em Jerusalém. Então, o povo judeu foi escolhido, né? Foi um dos primeiros que teve acesso aos códigos morais de Deus. Já possuíam fé em um Deus único, porém não aproveitavam nem o ensinamento, nem a fé já desenvolvida, ou seja, não aplicavam a caridade em favor próximo. E aí Kardec traz a sua interpretação nesse mesmo capítulo. A figueira que secou é um símbolo dos que apenas aparentam disposição para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem,
das pessoas que falam em nome de Deus e que apresentam maior capacidade de falar do que conteúdo, cujas palavras trazem aparência superficial, de forma que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, nada revelem quando confrontadas, algo significativo para os corações. Então, perguntamos que proveito tiram as pessoas que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. E inclui nessa linha de pensamento todas as fantasias, todas as crenças vazias, todas as doutrinas carentes de uma base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém sem nenhum fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto chegará o dia em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer, que todas as crenças, todas as doutrinas que nenhum bem houverem produzido para a humanidade, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens que por vontade própria sejam inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como uma figueira que secou. Esse ponto é muito importante e revela com mais nitidez a intenção desse capítulo no Evangelho. A fé está ligada a dois aspectos. O primeiro, e mais conhecido, que é o de acreditar em algo. E muitas pessoas entendem que isso é tudo, né? Mas fé também inclui viver conforme aquilo em que se acredita. E as pessoas que acreditam em um Deus bom e justo, que pregam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não agem da mesma forma no dia a dia. Então podemos dizer que a missão não está sendo cumprida. É a ideia de uma árvore que tem capacidade de produzir frutos, mas não o faz. E Kardec prossegue nessa linha de raciocínio. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem neles a falta de órgãos físicos pelos quais poderiam transmitir suas instruções. Então, nascem com as faculdades para essa função. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o alimento seja farto. Existem por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se põem a serviço de interesses mundanos, ou seja, em oposição aos interesses espirituais elevados, se em vez de frutos da estação dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram para si mesmos, melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus lhes retirará algum dom que se tornou inútil neles, ou seja, a semente que não sabe produzir frutos, e permitirá que se tornem presas dos maus espíritos. Ainda nesse capítulo, Kardec traz um texto psicografado que tem conexão com esse tema, que está na parte da instrução dos espíritos. E para os novatos no espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele, na sua compilação, ele extraiu partes do Novo Testamento e combinou com o esclarecimento dos espíritos, que foram psicografados em várias partes do mundo, e combinado de forma a deixar mais clara a mensagem que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, né? Então, nessa psicografia especial de um espírito protetor, que foi realizada em Paris, em 1863, encontramos uma explicação clara do que é a fé, sob o título de A Fé Humana
e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que eles têm das faculdades imensas depositadas como semente no seu íntimo, a princípio em estado adormecido, e que tem por missão fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a elevou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como um chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou através desses milagres o que o homem pode fazer quando tem fé. Isso é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo Jesus como exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens daquela época desconheciam, mas que hoje, em grande parte, pode-se explicar e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé humana ou divina? Conforme o homem aplica suas capacidades na satisfação das necessidades terrenas ou dos anseios celestiais e futuros. O homem que possui determinada habilidade, que lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente nele mesmo que pode chegar ao objetivo final, certeza que lhe confere uma grande força. O homem de bem, que acredita em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Extrai na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há obstáculos que não se possa vencer. É muito interessante isso, e dessa maneira que esse espírito protetor nos coloca, a fé não tem nada de religioso, mas se apoiada na religião, direciona essa força para o caminho do bem. Acho que todos conhecem pessoas muito determinadas, não necessariamente bem intencionadas, e que conseguem realizar muitas coisas. Isso é fé. Mas pode-se dizer que é uma fé mal direcionada. Se direcionar essa força e essa certeza de realização, aí, exatamente como disse aqui no final, não há nada que possa vencer. Um ponto importante aqui é que não quer dizer que aquele que tem fé está livre de sofrimentos e provas nesse planeta. Pelo menos não nesse momento, né? Porém, a fé permite enxergar os problemas por uma perspectiva menor, dando-lhes a real dimensão em face dos objetivos eternos, que nós, na qualidade de espíritos imortais, possuímos. Então, a fé não é que você não vai ter problemas. Se fosse assim, pessoas que admiramos, que sabemos que são até muito mais elevadas do que nós aqui, não passariam por problema algum. E não, passam por problemas, passam por sofrimentos. A diferença está na forma como a gente passa. Essa fé permite realmente ter um ponto de vista que sabe que é passageiro. Emmanuel diz, né? Tudo passa. Tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins. A gente está num momento muito transitório, muito curto. Então, problemas continuaremos a enfrentar todos os dias. Mas a forma como lidamos com essas situações é que muda. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados anteriormente como milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem a convicção real da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, meus irmãos, poderíamos passar aqui provavelmente mais algumas horas mostrando como a fé direcionada pode produzir e produz os mais belos efeitos, e que a falta de fé nos deixa à deriva em meio a um oceano de situações que o mundo nos apresenta. O tempo todo a gente está sendo testado, vamos passar por dificuldades. A fé permite manter um direcionamento mental rumo aos objetivos que direcionamos. Cabe a nós apontar nossa mente na direção certa e agir conforme nossos valores. No momento em que passamos por problemas, é comum que nossa mente fique confusa e nos enche de pensamentos ruins. Caso aconteça, eu gostaria aqui de fazer uma proposta que pode ajudar a passar nesses momentos, né? Mantendo a nossa mente focada na fé. O exercício consiste num trabalho bem simples. Toda vez que um pensamento negativo vier à nossa mente, a gente diz para nós mesmos: apaga. Não se fixa nesse pensamento. E toda vez que vier um pensamento positivo, a gente desgrava. Essa prática simples, talvez até infantil, se contada assim de maneira deslocada desse contexto, a gente podia achar que não surte nenhum tipo de efeito. Mas ele permite gradativamente a retirada dos pensamentos negativos que ficam se repetindo em nossa mente e encher de boas aspirações nosso campo mental. Não se trata de negar a realidade, mas de desintoxicar a nossa mente, para que no momento propício possamos avaliar as situações com mais nitidez e paz de espírito. Se nós tiramos os pensamentos ruins, nós podemos nos fixar nos objetivos maiores, direcionando a nossa fé. É isso que eu gostaria de dizer hoje. Boa tarde a todos.